Olá mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas videoaulas, chegamos aqui à nossa nona aula do 8º ano, chegamos aqui ao primeiro reinado e essa figura aqui um tanto quanto controversa, que é Dom Pedro I. Alguns têm uma opinião muito favorável a ele, alguns têm uma opinião muito negativa a ele. Ele às vezes é conhecido como um dos maiores mulherengos que o Brasil já teve, outras vezes é conhecido como uma das figuras mais autoritárias que o Brasil já teve, mas Dom Pedro I é inegavelmente a pessoa que foi o protagonista desse processo que nós falamos na aula passada, que foi a independência do Brasil. Nós vimos na aula passada que a independência do Brasil ela vai começar muito antes, uns 20, 30 anos antes, a partir do momento que nós vamos ter o início de movimentos de independência e o início de um movimento que é contrário aos portugueses, um sentimento brasileiro contrário aos portugueses. E esse sentimento brasileiro contrário aos portugueses, ele vai ganhar cada vez mais força, ele vai ganhar cada vez mais dimensão a partir do momento que nós temos Napoleão conquistando Portugal, a família real vindo para cá, mas principalmente a partir do momento no qual Napoleão é derrotado e nós vamos ter aqui o Congresso de Viena e toda a reorganização que nós vamos ter da política europeia e dos países europeus que antes tinham sido conquistados por Napoleão. Então, o que nós temos aqui é uma tentativa de reorganizar, uma tentativa de refazer aquilo que nós chamamos de antigo regime. Essa estrutura social que existia antes da Revolução Francesa, essa estrutura social que existia antes de Napoleão, agora, a partir do Congresso de Viena, essas potências europeias vão tentar recolocar as monarquias no poder. Essas monarquias que foram retiradas de Napoleão vão ser recolocadas no poder, mas também vão tentar reorganizar a sociedade e voltar àquilo que existia antes, voltar àquela sociedade toda certinha, toda hierarquizada, no qual é pobre, no qual o clero é clero e no qual o rico, o nobre é rico. E cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado. O que nós temos aqui então é uma tentativa de voltar no tempo, uma tentativa de voltar a uma sociedade que existia antes da Revolução Francesa. Nós vimos então que a Europa está se reorganizando, a Europa está refazendo todos os seus países, está refazendo as suas fronteiras e a partir disso nós temos um vácuo de poder, nós temos um vácuo político que nós estudamos nas últimas aulas, que vai fazer com que as oligarquias, que é a elite econômica, que é a elite política que existia aqui na América, vai se aproveitar desse vácuo político, vai se aproveitar desse momento no qual a Europa está em conflito com Napoleão e que a Europa está tentando se reorganizar pós-Napoleão e vai se tornar pouco a pouco independente. Nós vimos aqui que a América Espanhola vai entrar num processo no qual os territórios vão entrando em independência e vão fazendo as suas guerras de independência pouco a pouco, até todos os territórios que antes eram colônias da Espanha se tornarem independentes da Espanha. O que nós vamos ver hoje, então, é a consequência do processo de independência que nós vimos aqui do Brasil. Um processo de independência que é diferente do processo de independência espanhol, mas que é um processo de independência que tem também o objetivo de criar um país. E vai criar um país, exatamente esse país no qual você está, esse país chamado Brasil. A partir disso, o que nós temos aqui? Vamos lembrar. Nas aulas anteriores, o que nós vimos um pouco? Nós temos aqui a independência das nações americanas. Nós temos um processo de libertação das colônias espanholas. Esse processo de libertação ele vai de mais ou menos de 1810 a mais ou menos 1830. Nós temos aqui fatores externos, que é a crise do antigo regime, a crise dessa sociedade europeia toda hierarquizadinha que nós estávamos falando. O enfraquecimento, então, dessas potências que controlavam as colônias na América. Nós temos essas ideias iluministas que estavam falando sobre as noções de igualdade, noções de fraternidade. Nós temos aqui a independência dos Estados Unidos como exemplo para as outras nações na América, que poderiam também se tornar independentes e poderiam também formar e fundar países que seriam
que seriam feitos a partir desses ideais iluministas, e nós temos aqui as guerras napoleônicas, no qual as duas principais potências que tinham colônias na América, Espanha e Portugal, vão ser invadidas, e no caso da Espanha nós vamos ter a monarquia espanhola sendo retirada do poder, e no caso da monarquia brasileira nós temos a Casa Real portuguesa, a monarquia portuguesa e toda a corte portuguesa vindo para o Brasil e se instalando no Brasil. O que nós vimos então é que nós temos a Revolução Industrial acontecendo na Inglaterra, e a Inglaterra se tornando a grande potência mundial a partir da Revolução Industrial, e a partir disso querendo se estabelecer como líder do mercado, como monopólio do mercado em maior parte dos casos. E nós temos os Estados Unidos, uma nova nação que está ali tentando combater essa doutrinação ou essa influência europeia na América, com essa doutrina chamada doutrina Monroe, no qual ele está colocando a América para os americanos. América para os americanos, não americanos nós aqui, americanos eles lá. A partir disso, nós vimos aqui os fatores internos também. Nós temos o pacto colonial, que estava ali atrasando o desenvolvimento das colônias, é o caso espanhol, é o caso brasileiro também. Nós temos essas elites coloniais insatisfeitas com esse pacto colonial que atrasa elas, que não deixa que as colônias se desenvolvam economicamente, e nós temos aqui uma grande desigualdade social que desde a colônia está estabelecida aqui, tanto no Brasil como todos os outros países da América Latina. Então nós temos aqui uma população que já está insatisfeita com essa desigualdade social. Essas guerras de independência, então, elas vão ter as suas fases. Nós temos aqui uma primeira fase que nós vimos de 1810 a 1814, que é o momento de domínio da França sobre a Espanha e Portugal. Nós temos aqui uma segunda fase, no qual nós temos aqui a restauração das monarquias. A monarquia da Espanha vai ser restaurada e vai voltar ao trono lá na Espanha, e a monarquia de Portugal vai estar no poder aqui no Brasil, mas os portugueses vão conseguir expulsar os franceses de Portugal. E a partir disso nós chegamos a uma terceira fase, no qual de 1816 a 1824 nós vamos ter aqui uma marcha pela independência na maior parte dos países da América, e a partir dessa marcha da independência nós vamos ter aqui o reconhecimento, o processo de reconhecimento dessas colônias que agora vão se tornar independentes e agora vão se tornar países independentes, países livres. E a doutrina Monroe americana que vai ali defender esse direito desses países. Nós vimos então que no momento no qual Napoleão invadiu Portugal, a colônia portuguesa, com a ajuda dos ingleses, vai sair de Portugal e vai vir para o Brasil. E ela vem para o Brasil de mala e cunha. Então nós vamos ter milhares e milhares e milhares de pessoas vindo com tudo. Se eles pudessem ter arrancado a pia lá de Portugal para trazer para o Brasil, eles teriam arrancado a pia. Mas eles trouxeram tudo possível e imaginável. E a partir do momento que eles chegam aqui no Brasil, a corte portuguesa vai ter que fazer todas as instituições que existiam em Portugal para administrar o Império Português, agora vão ser criadas no Brasil. E isso vai ser muito importante quando nós vimos para a independência brasileira. O que nós temos aqui então é a vinda da família real, e a vinda da família real não só vai criar oportunidades para o Brasil, criando essas instituições que antes estavam em Portugal, e o Brasil vai se tornar agora o centro do Império Português, vai se tornar o local onde o território português está sendo administrado, mas também nós vamos ter aqui problemas. Nós vamos ter problemas principalmente nas regiões que têm maior insatisfação com os portugueses, maior rivalidade com os portugueses, como é, por exemplo, a região Nordeste e a região Norte do Brasil. Essas duas regiões, então, nós vamos ter uma série de revoltas ou tentativas de revoltas nessas regiões. O que nós vimos foi a região de Pernambuco, no qual nós vamos ter a Revolução Pernambucana, uma tentativa de república no Brasil, uma tentativa de você fazer algo independente no Brasil, e esse momento que eu disse para na aula de vocês, no qual o Brasil poderia se tornar diversos Brasis ou poderia ter esse projeto de um único Brasil. Nós temos então dois projetos concorrentes. Um projeto no qual as elites locais formariam cada uma seus pequenos países, então nós teríamos diversos Brasis, e um processo no qual nós teríamos um único país centralizado. O problema é
como nós vamos criar esse país, como nós vamos centralizar esse país. Disse para vocês que o processo de independência, então, ele vai acelerar, ele vai se tornar evidente a partir do momento no qual nós vamos ter a Revolução Liberal do Porto. Os portugueses vão expulsar os franceses e a partir do momento que eles expulsam os franceses, o que acontece é que há uma pressão para que a corte portuguesa volte para Portugal, principalmente que o rei português volte para Portugal. Dentro dessa pressão, o que vai acontecer é que a corte portuguesa, o rei português vai voltar, mas eles vão deixar aqui o príncipe herdeiro, Dom João vai deixar aqui Dom Pedro I. Dom Pedro I, então, vai ficar aqui com a tarefa de manter o Brasil dentro do Império Português. O que nós temos aqui é um momento no qual se tem a certeza de que algo vai acontecer, se tem a certeza que o processo de independência vai acontecer e o príncipe herdeiro fica aqui para ver o que ele pode fazer. Se o Brasil se tornar independente, a questão era, ou missão dele era justamente manter o Brasil dentro da família real portuguesa, dentro da família real e a partir disso como um país livre, mas ainda assim dentro das posses da família portuguesa. O que nós vamos ter aqui então é Dom Pedro sendo taxado, sendo obrigado a voltar para Portugal e Dom Pedro se recusando a voltar para Portugal no famoso dia do fico. E a partir do momento que nós temos essa declaração de que Dom Pedro fica no Brasil, nós vamos entrar num processo no qual a monarquia brasileira ela vai se estabelecer, a independência brasileira vai se estabelecer e a partir disso nós vamos ter aqui a formação de uma monarquia entre essas diversas repúblicas que tínhamos aqui na América. Aí nós temos um problema. A partir do momento que você funda um país, não é pura e simplesmente você tirar a espada e você gritar independência ou morte. Isso daí é a parte mais fácil do trabalho. A partir do momento que você cria um país, você vai ter que criar os símbolos do país, você vai ter que criar a bandeira do país, você vai ter que criar os uniformes do país, os uniformes dos soldados, os uniformes dos policiais, você vai ter que criar o hino, você vai ter que criar a Constituição. Tudo aquilo que é necessário para um país existir vai ter que ser criado agora. Então nós temos uma monarquia estabelecida a partir do grito da independência. Até aí tudo bem. Nós temos ali uma monarquia que está sendo apoiada por uma aristocracia, que está sendo apoiada pelos oligarcas brasileiros, então ele está sendo apoiada pela elite brasileira. Essa monarquia, então, ela sobe ao poder, cria um novo país. A partir do momento de Dom Pedro I faz o grito do Ipiranga, mas esse novo país não muda exatamente nada. Ou seja, o que nós vamos ter aqui é um novo país com a mesma estrutura social da colônia Brasil. Então, essa unidade territorial é mantida. O Brasil se mantém unido, ao contrário da colônia espanhola que se fragmentou em diversos pequenininhos países. Mas como essa independência brasileira foi feita para a elite brasileira, sem a participação da população brasileira, boa parte da população brasileira nem sabia que aquilo estava acontecendo, o que vai acontecer é que essa estrutura social, que é escravista, que é latifundiária, que é oligarca e rural, que se baseia no agronegócio, se mantém. O Brasil continua escravista, continua utilizando escravidão, a escravidão negra, continua latifundiário, então nós temos grandes extensões de terra, uma porcentagem muito pequena da população brasileira com direito a essas enormes extensões de terra e o resto da população sem terra nenhuma, como é hoje, por exemplo. Nós temos aqui o domínio da oligarquia rural. Essa elite brasileira dominava a política, dominava a economia brasileira, como é hoje. E nós temos aqui um Brasil que é exportador, um Brasil que tem uma economia baseada no agronegócio, uma economia que é exportadora. Nós produzimos para exportar, como é hoje. Então, desde a fundação do nosso país, não houve uma preocupação no qual os brasileiros estavam querendo criar um país moderno. A preocupação da nossa elite, quando criou o Brasil, foi manter os seus privilégios, manter a estrutura social que existia antes.
que nós vamos ter então é a criação de um país. Mas a criação de um país também depende do reconhecimento externo desse país. Um país não é um país se ele não é reconhecido pelos outros. Então nós temos aqui um problema interno e um problema externo. Do ponto de vista interno, nós vamos ter diversas revoltas acontecendo por causa dessa declaração de independência. Então nós temos revoltas no norte e no nordeste principalmente. Nós vamos ter aqui uma reação do parte do Dom Pedro, dessa nova corte brasileira, que ele convocando tropas mercenárias, contratando tropas mercenárias e formando milícias. E nós temos aqui o controle, a partir de 1923, um estabelecimento de um controle do imperador sobre o território nacional. Do ponto de vista internacional, o que vai acontecer é que o Brasil vai ser reconhecido primeiro pelos Estados Unidos, em 1824, depois pela América Latina, e a partir disso ele vai sendo reconhecido pelos países na Europa a partir do momento que ele estabelece um acordo de paz com Portugal. O que nós vamos ter aqui então é uma separação que não foi pacífica, Dom Pedro contratando mercenários, formando exércitos, formando uma marinha de guerra para tentar ali principalmente abafar as revoltas que estavam acontecendo tanto no Nordeste como no Norte brasileiro. O principal foco dessas revoltas era o Pará. Os Estados Unidos sendo o primeiro a reconhecer isso, e a partir da pressão dos Estados Unidos, os países da América Latina também reconhecendo a independência do Brasil, e a Inglaterra ajudando o Brasil a ter o reconhecimento dos outros países a partir do momento que o Brasil empresta 2 milhões de libras da Inglaterra. Na prática, o que estava acontecendo aqui é que o Brasil, a partir do acordo de paz com Portugal, estava assumindo a dívida que os portugueses tinham com a Inglaterra. Então o Brasil nasce endividado a partir do momento que ele pega para si, ele toma para si a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Agora essa dívida vai ser brasileira. Então o Brasil nasce endividado, nasce com uma dívida de 2 milhões de libras. Naquele momento, isso daí é uma quantidade gigantesca de dinheiro, uma dívida já praticamente impagável logo no início da nossa independência. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, ao mesmo tempo que nós temos essas revoltas, nós temos aqui também uma disputa de terras que está acontecendo ali nas fronteiras brasileiras do sul. Então nós temos uma disputa aqui na região da Cisplatina, no qual nós temos aqui os oligarcas, nós temos aqui os grandes fazendeiros, tanto da Argentina como da região onde hoje é o Uruguai, e naquele momento era conhecido como Cisplatina, ali lutando contra o domínio da coroa portuguesa e agora da coroa dessa nova corte brasileira. Então nós vamos ter aqui um momento bastante complexo no qual o Brasil poderia se fragmentar e se tornar diversos Brasis novamente. O momento no qual ou a corte do Rio de Janeiro, essa corte de Dom Pedro I, tem a força necessária para manter o Brasil unido, para manter esse processo de um único Brasil, ou nós temos aqui a fragmentação nacional e nós temos aqui a formação de diversos Brasis. Ao mesmo tempo, nós vamos ter aqui os Estados Unidos tentando estabelecer sua influência sobre o Brasil e tentando retirar a influência que principalmente a Inglaterra tinha sobre o Brasil naquele momento. O Brasil vai se tornar um país. O Brasil vai se tornar um país independente. Vamos colocar bastante aspas nisso. E o Brasil vai ser reconhecido internacionalmente, principalmente a partir do Tratado de Paz e a aliança que vai sendo feita, tanto com Portugal como com a Inglaterra. A Inglaterra, então, ela vai ser reconhecida como tutora dessa nova monarquia, ela vai ser reconhecida como aquela que vai manter essa nova monarquia, e nós vamos ter aqui uma política livre-cambista, no qual a Inglaterra vai ter baixas taxas alfandegárias, então a Inglaterra vai poder vender baratinho seus produtos aqui. O que vai acontecer? Nesse acordo de reconhecimento do Brasil, a Inglaterra ganhou vantagens comerciais, e a partir dessas vantagens comerciais, logo de cara, a Inglaterra tornou os produtos dela tão barato que não compensava a elite brasileira formar a indústria brasileira e tornar o país Brasil um país moderno, um país com indústria, justamente porque os produtos ingleses eram tão baratos que não importa a indústria que você fizesse, o que aconteceria era justamente que esta indústria vai quebrar
porque ela não consegue ir contra os preços ingleses. Os ingleses, então, desde o acordo de independência brasileira, eles já tinham ali garantido que os seus países, que o Brasil ia ser um monopólio dos países, dos produtos ingleses. Os produtos ingleses iam ser vendidos no Brasil, iam ser vendidos baratos no Brasil, e eles não iam ter concorrência. Não iam ter concorrência externa e não iam ter concorrência dos próprios brasileiros, porque não compensava formar indústria no Brasil com o acordo que foi feito. O que nós vamos ter aqui, então, é um processo no qual o Brasil se torna independente, mas porque a balança comercial brasileira, porque nós gastávamos mais do que nós estávamos ganhando naquele momento, o Estado brasileiro e a sociedade brasileira, ele vai pouco a pouco se endividando e se tornando cada vez mais dependente da Inglaterra. O que nós vamos ter aqui, então, é um Brasil independente e endividado. E um Brasil que agora vai ter que criar a sua Constituição. A primeira tentativa de Constituição vai ser a Constituição de 1823, a chamada Constituição da Mandioca. Essa Constituição da Mandioca tem características bastante claras, porque ela é feita para a elite, para defender a elite, para ser pela elite, para a elite e pela elite. Para a elite, para a elite, para a elite e pela elite. Só a elite. Agora, o povo brasileiro, nessa Constituição, o que está acontecendo com ele? Deixa para lá. O que nós temos aqui é uma Constituição que ela é classista, uma Constituição que defende o voto, defende os interesses do oligarca. Então, para você ter voto, você tem que ter dinheiro. Ela é anticolonial, ela quer excluir todos os portugueses da administração. Então, todas aquelas pessoas que foram enviadas pelo rei de Portugal, que representavam a elite portuguesa aqui no Brasil, deveriam ser retiradas da administração, e ela é anti-absolutista. Ela não quer um imperador, ela não quer um Dom Pedro I com poderes absolutos. Ela quer um imperador, um rei brasileiro que tenha poderes limitados, e ela quer mais poder para as elites locais. Ela quer mais poder, então, para aquelas pessoas que são a elite econômica e elite financeira brasileira. Essas pessoas que já têm poder nas suas regiões querem mais poder. O que vai acontecer é que Dom Pedro não vai gostar nada dessa Constituição, ele vai interromper os trabalhos dessa Constituição, vai prender algumas pessoas que estavam fazendo essa Constituição e vai exilar outras pessoas que estavam fazendo essa Constituição, justamente porque eles estavam tentando limitar o poder do monarca, limitar o poder do imperador. A segunda Constituição, a primeira Constituição brasileira e a segunda tentativa de Constituição brasileira, que vai ser a Constituição de 1824, a chamada Constituição outorgada, a Constituição obrigada, a Constituição que vai ser colocada goela abaixo da elite brasileira. Essa Constituição vai ser feita por Dom Pedro I e ela vai estabelecer uma monarquia hereditária, uma monarquia que vai ser passada de Dom Pedro I para os filhos dele, e a partir disso nós temos um território nacional que está unido, uma unidade nacional, e esse território está subdividido em diversas províncias. Província é a mesma coisa que nós temos aí do Estado brasileiro que nós temos hoje. Nós temos o estabelecimento de 4 poderes, preste atenção, hoje nós temos 3, nessa Constituição aqui nós temos 4 poderes, então se hoje nós temos o Executivo, se hoje nós temos o Judiciário, se hoje nós temos o Legislativo, eles também tinham, mas eles tinham um poder a mais, e esse poder a mais é o poder moderador. O que era esse poder moderador? O poder moderador é o poder do imperador. O imperador ele poderia retirar, ele poderia reverter, ele poderia ir contra a qualquer regra, qualquer lei ou qualquer decisão que fosse feita pelo poder executivo, pelo poder judiciário ou pelo poder legislativo. Ele tem poder de veto. Ele está acima de todos e ele é mais poderoso do que todos os outros poderes. O que nós vamos ter aqui, então, é uma Constituição que está estabelecendo eleições diretas para os deputados, eleições indiretas, desculpa. Essas eleições indiretas, elas vão ter voto censitário, você tem que ter ali 100 mil réis, ou 200 mil réis para votar na província, 400 mil réis para poder ser deputado e 800 mil réis para ser senador. Isso é uma fortuna.
Para a época, isso é uma fortuna. O que significa que para votar, você tem que ser rico. Então, para votar ou ser votado, você está ali dentro das 5% da população, no máximo. Para ser votado, você está ali nos 2% da população, no máximo. Falando então, nós vamos ter aqui a estrutura de poder que é estabelecida aqui então, é o imperador com seu poder moderador, acima de todas as pessoas, todo poderoso. Nós temos então uma monarquia absolutista no Brasil. Abaixo dele está o Conselho de Estado, seus conselheiros, seus ministros, e abaixo dos ministros nós vamos ter ali os poderes, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, que vão ser estabelecidos na corte portuguesa, na corte agora brasileira e também em cada uma das províncias. O interessante é que dessa Constituição ela vai estabelecer 3 grupos do que nós vamos ser chamados de cidadãos. Então, a partir dessa Constituição, nós já temos 3, bem claro que nós temos brasileiros e brasileiros. Nós temos aqui pessoas que têm mais direitos e pessoas que têm menos direitos. Então nós temos aqui nessa Constituição os chamados cidadãos passivos, aqueles que não alcançam renda suficiente e por isso não têm direitos políticos. Eles não podem votar e eles não podem ser eleitos a nenhum cargo. Nós temos aqui os cidadãos ativos votantes, que são aqueles que têm renda suficiente para votar. Então eles têm um direito político, eles têm direito à voz e eles têm direito a voto. E nós temos, em terceiro lugar, os ativos eleitores elegíveis, que são aqueles que têm renda para votar e aqueles que têm renda para ser eleitos para algum cargo. Ele pode votar e ele pode ser votado. Ou seja, desde essa primeira Constituição brasileira, nós temos uma Constituição que protege o interesse das elites e estabelece que nós temos tipos de brasileiros. Nós temos tipos diferentes de brasileiros e cada tipo de brasileiro tem direitos diferentes. Da mesma maneira que hoje, na prática, nós vamos ter brasileiros com mais direitos e brasileiros com menos direitos, isso daqui estava na Constituição. Hoje a nossa Constituição diz que todos os brasileiros são iguais. Nós sabemos que na prática os brasileiros não são tratados assim. Aqui na Constituição estava escrito por lei que os brasileiros não são iguais. Então nós temos aqui desde a criação do Brasil, desde a independência do Brasil, uma herança nas nossas primeiras constituições que está dizendo que tem brasileiros que têm por direito mais direitos, mais poder do que outros brasileiros. As primeiras constituições brasileiras vão todos nesse sentido, que é proteger o direito das elites, proteger os privilégios que essa elite vai ter e estabelecer um limite para os direitos e para os deveres do resto da população. Alguns têm privilégios e os outros não têm privilégios. Aqui está bem claro estabelecido isso e as primeiras constituições brasileiras também vão estabelecer de maneira clara isso. É óbvio que a independência do Brasil ela vai criar descontentamento, ela vai criar uma insatisfação, principalmente da maneira que ela estava sendo feita e das decisões que estavam sendo tomadas por Dom Pedro I. Então nós vamos ter aqui um movimento crescente de descontentamento, um movimento crescente de insatisfação com Dom Pedro I, um movimento crescente de uma oposição a Dom Pedro I, principalmente nessas chamadas decisões autoritárias dele. Então, o que nós vamos ter aqui é uma crise causada pelo preço dos açúcares. Essa crise causada pelo preço do açúcar vai fazer com que a economia brasileira, pouco a pouco, entre cada vez mais em crise. O açúcar, que era o carro-chefe do Brasil, o açúcar, que era o principal produto brasileiro, agora não está conseguindo manter a economia brasileira. O açúcar vinha com o seu preço já decaindo desde a época quando os holandeses vieram para cá, mas nesse momento aqui ele tem uma nova queda nos preços e a partir dessa nova queda nos preços, a economia brasileira, que já não contava mais com o açúcar, a economia brasileira que já não contava mais com o ouro que tinha sido esgotado, agora vai entrar em uma nova crise. Nós temos aqui dificuldades econômicas, então, que vai afetar a sociedade brasileira como um todo, e essa dificuldade econômica, essa crise econômica vai criar uma crise social e uma crise política. O que nós vamos ter aqui é
uma revolta que vai ser chamada de Confederação do Equador. Uma tentativa do Nordeste brasileiro se tornar independente, mas uma tentativa do Nordeste brasileiro de se tornar uma nação republicana e federalista, a maneira como os Estados Unidos fez. Então eles estão pegando o modelo americano e colocando para cá. O que esses revoltosos, o que esses rebeldes estão querendo é a instalação de uma república federativa no Brasil. Eles estão querendo aqui uma república sendo estabelecida que tem um poder central, mas eles querem autonomia para cada uma das províncias, a maneira como nós temos ali nos Estados Unidos. Novamente, eles estão pegando o modelo dos Estados Unidos e colocando aqui no Brasil. Nós vamos ter aqui alguns líderes que têm que ser destacados nesse momento. O primeiro desse é o Cipriano Barata. Esse cara aqui que esteve em todas as principais revoltas, em todos os principais movimentos no Brasil. Ele esteve aqui na Conjuração Baiana, ele esteve aqui na Revolução Pernambucana, ele esteve aqui no Movimento de Independência do Brasil e agora ele está aqui na Confederação do Equador. Ele é o mentor intelectual da Confederação do Equador, mas ele não participou da de Itacuja justamente porque ele estava preso naquele momento, justamente porque ele já era um revoltoso, ele já era um rebelde conhecido. Ele era um liberal radical, ele era um defensor da abolição da escravidão e ele era um dos maiores críticos de Dom Pedro I, um dos maiores críticos principalmente ali da Constituição que Dom Pedro I obrigou o resto do Brasil a aceitar. O segundo líder a ser destacado aqui então é o nosso Frei Caneca, que vai ser um dos líderes também. Ele vai ser jornalista, ele vai ser editor de um dos jornais mais importantes do Nordeste brasileiro, mas também um dos jornais mais críticos a Dom Pedro I. Ele vai ser então defensor do federalismo e vai ser contrário a essa Constituição que vai colocar um mandato vitalício, principalmente para deputados e senadores. O que ele vai ser contrário mesmo vai ser contra o poder moderador, que isso não descia mesmo para o nosso Frei Caneca aqui. O que vai acontecer então é uma insatisfação geral que vai ter um estopim. No momento no qual o presidente da província, que é colocado no Pernambuco, vai ser um presidente que ninguém vai querer o cara lá, e a partir disso o que nós vamos ter aqui é uma reação a esse presidente e a revolta acontecendo, e se estabelecendo, e um movimento de independência do Nordeste brasileiro em relação ao resto do Brasil se estabelecendo de fato. A formação dessa república, então, ela contava com o estado de Pernambuco, o estado de Sergipe, o estado de Alagoas, o estado da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Piauí e do Maranhão. Então ela pegava praticamente todo o Nordeste brasileiro. O que nós temos aqui é o Nordeste se tornando independente, mas o Nordeste se tornando independente e não chegando a acordo entre si. Nós temos aqui disputas internas entre essas diversas províncias, essas elites provinciais, principalmente em torno da escravidão. Parte dessas elites locais dependia da escravidão, principalmente aqueles que eram produtores de açúcar, e parte queria a abolição da escravidão. Então nós temos aqui uma resistência por parte dessa elite, principalmente dessa elite escravista, em fazer parte desse movimento de independência. O que nós vamos ter aqui, inclusive, é essa elite escravista ajudando Dom Pedro a combater os rebeldes, a combater os revoltos, só para eles conseguirem manter os escravos dele. O que vai acontecer então é o estabelecimento de uma guerra mesmo. Nós vamos ter aqui batalhas, nós vamos ter aqui um confronto entre os dois lados, nós vamos ter aqui uma reação do governo que a partir de empréstimos vai contratar milicianos, vai contratar mercenários, vai contratar e formar o seu exército. Ele vai enviar tropas por terra e por mar, e a partir disso ele vai derrotar, ele vai sufocar e ele vai derrotar o movimento dos rebeldes, vai prender os seus líderes e vai executar os seus líderes, como o caso, por exemplo, do Frei Caneca, que foi executado em praça pública. Agora, nós vamos ter aqui um processo no qual Dom Pedro vai ter ali o seu filme queimado progressivamente.
Dom Pedro I aqui, que já não era conhecido como uma das pessoas mais tolerantes do mundo, já era conhecido como um cara autoritário, vai acontecer então uma série de coisas que vai fazer com que ele se torne extremamente impopular, principalmente com a elite brasileira, mas também com o resto da população brasileira. Então, o primeiro fator é o fechamento da Assembleia Constituinte. O fato dele ter fechado a Assembleia de 1923 não vai descer bem na elite brasileira. O segundo fator é a Constituição de 24 e os poderes que a Constituição de 24 dá para Dom Pedro. O terceiro é a violência com a qual foi abafada a Federação do Equador. A Confederação do Equador ela vai ser abafada, mas ela vai ser praticamente exterminada. Nós vamos ter ali uma matança, uma sanguinolência que foi considerada desnecessário, principalmente pela população local, mas principalmente pelo resto da elite brasileira. Nós temos o fortalecimento dessa oposição e nós temos aqui um momento no qual o Brasil, que estava na disputa, lembra? Estava na disputa lá na fronteira do Rio Grande do Sul, ele perde a guerra da Cisplatina e a partir disso nós perdemos o território da Cisplatina e o território da Cisplatina vai se tornar um país, o Uruguai. O Uruguai, sim, fazia parte do Brasil inicialmente e agora o Uruguai vai se tornar independente do Brasil a partir do momento que o Brasil perde a Guerra da Cisplatina. O que nós temos aqui então é uma crise econômica. Pensa comigo, o Brasil tem revoltas no Nordeste, nós temos uma guerra no Sul, então nós temos duas frentes de batalha. Uma frente no Nordeste e uma frente no Sul do Brasil. O Brasil consegue ganhar no Nordeste e perde no Sul do Brasil, mas guerra é guerra, guerra custa caro. Nós temos um país que nasce endividado, com uma dívida gigantesca com a Inglaterra e agora está gastando tudo que ele pode e mais um pouco para manter a unidade territorial. Consegue manter o Nordeste brasileiro, perde um território no Sul do Brasil. Mas o que nós temos aqui é uma crise econômica. O Brasil, então, perdeu o território da Cisplatina, a Cisplatina se torna um país independente e forma o que hoje nós conhecemos como Uruguai. O que nós vamos ter, então, aqui é o chamado processo de sucessão dinástica de Portugal. Então, olha o que acontece. Dom João VI morre. Ao pé da letra, Dom Pedro I é o herdeiro. Ele só não é o herdeiro porque no momento da independência do Brasil, ele ficou com o Brasil e abriu mão de Portugal. Então, ao pé da letra, quem seria o herdeiro do trono português seria a filha de Dom Pedro I. Muito bem. O que vai acontecer é que nós temos ali um confronto entre Dom Pedro I, agora os interesses desses herdeiros de Dom João. Nós temos de um lado Dona Maria da Glória, herdeira do trono, filha de Dom Pedro I, e do outro lado o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel. Então, nós temos Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I, dando um golpe e a partir disso ele tomando a coroa que deveria ser da filha de Dom Pedro I. Qual é a escolha de Dom Pedro I? Dom Pedro I, que estava ali com problemas no Nordeste brasileiro, Dom Pedro I, que estava ali com problemas no sul do Brasil, agora vai então investir numa terceira guerra. Uma terceira guerra no qual ele vai financiar e ele vai investir nessa terceira guerra, que é o confronto entre os partidários da filha de Dom Pedro I e do irmão de Dom Pedro I. O que nós vamos ter aqui é os brasileiros que estavam falidos, que estavam sem dinheiro, ficando agora cada vez mais sem dinheiro e cada vez mais falidos. Então, se você achou que o fundo do poço chegou, não, dá para cavar mais um pouquinho, o fundo do poço é um pouquinho mais embaixo. Então, Dom Pedro I, ele foi acusado nesse momento aqui de olhar para os interesses portugueses e não olhar para os interesses brasileiros. Afinal de contas, o que a gente tem a ver com o movimento o momento de sucessão dinástica de Portugal? Portugal é Portugal, Brasil é Brasil. A gente se tornou independente, afinal de contas. Nós temos aqui Dom Pedro tentando, então, defender a sua filha contra o irmão dele. O que vocês acham que vai dar disso? Brasil está independente.
mas o Brasil está endividado. O Brasil tem revolta no Nordeste, guerra no sul do Brasil e ajudando Portugal, tentando ali ajudar em Portugal ali a sucessão dinástica, tentando ajudar a filha de Dom Pedro I a se tornar rainha de Portugal. Uma crise econômica gravíssima que a gente vai ter nesse momento. Nós temos um desequilíbrio da balança comercial. A partir do acordo que o Brasil fez com a Inglaterra, nós temos aqui mais dinheiro saindo do Brasil do que entrando no Brasil, então o Brasil vai se tornando cada vez mais endividado. Nós temos aqui um aumento progressivo da dívida externa brasileira, um aprofundamento dos gastos militares. O Brasil vai gastar cada vez mais dinheiro na parte dos militar para manter o Nordeste no Brasil, para tentar recuperar o sul do Brasil e para financiar a filha de Dom Pedro I. Nós temos ali o Banco do Brasil tentando bancar tudo isso, não conseguindo e falindo. Sim, Dom Pedro faliu um banco. E a partir do momento que nós temos ali o Banco do Brasil falindo e depois ele vai ter que ser recriado para ser o Banco do Brasil que nós temos hoje, nós temos ali o custo de vida aumentando e a população se tornando cada vez mais insatisfeita com esse reinado de Dom Pedro I. Do meu ponto de vista político, nós temos ali uma crise política. Uma crise política que é feita justamente pela questão do autoritarismo que Dom Pedro I tem. Nós temos ali uma figura autoritária que não ouve e não respeita as elites locais brasileiras, que tenta se impor e tenta colocar as suas regras acima das elites locais brasileiras. Nós temos aqui um temor de recolonização. Nós temos aí um boato de que Dom Pedro está olhando ali para Portugal, para o que está acontecendo em Portugal, porque na verdade Dom Pedro quer ser rei de Portugal e a partir do momento que ele vai ser rei, ou ser rei pela filha dele, através da filha dele, ele vai reunificar e o Brasil vai se tornar colônia novamente de Portugal. Então nós temos um temor aqui de uma recolonização do Brasil e a partir disso nós temos aí essa rixa entre brasileiros e portugueses acontecendo novamente. Os portugueses defendendo Dom Pedro I e os brasileiros se colocando em oposição radical a Dom Pedro I. O que nós vamos ter aqui então é Dom Pedro sendo acusado cada vez mais de olhar para os interesses de Portugal, de se aproximar se aproximar desse partido português. Nós temos aqui um dos maiores jornalistas brasileiros, um dos maiores opositores, uma das pessoas que mais xinga, uma das pessoas que mais fala mal, uma das pessoas que joga pedra, para não falar outra coisa, em Dom Pedro I aqui sendo assassinado, que é o Líbero Badaro. Ele é assassinado e a partir disso não se sabe se ele foi assassinado a mando de Dom Pedro I ou se ele foi assassinado por um partidário de Dom Pedro I que ficou injuriado, ficou ofendido com tanto que o cara falava mal de Dom Pedro I. O que nós vamos ter aqui então são suspeitas. O Dom Pedro I se torna suspeito de assassinar os seus opositores. Nós temos aqui protestos pelo Brasil inteiro contra o imperador, mas principalmente no local no qual o imperador estava naquele momento, que era Minas Gerais. Os portugueses, o partido português, como se diria naquele momento, ele tenta ali fazer uma recepção, uma homenagem para Dom Pedro I, ali para tentar dar uma revivida nesse personagem que estava sendo queimado. E a partir disso nós vamos ter a chamada Noite das Garrafas ou a Gota d'Água. A Noite das Garrafas foi justamente essa recepção que o partido português fez. Nessa recepção, no qual deveria ser uma festa celebrando Dom Pedro I, o que aconteceu foi que os brasileiros, ou o partido brasileiro, foi lá. E a partir disso nós tivemos ali um confronto, uma batalha campal, no qual Dom Pedro I e seus apoiadores foram recebidos a pedrada e a garrafada. Por isso o nome Noite da Garrafa. O que vai acontecer então é o início do processo de abdicação. Nós temos aqui Dom Pedro I tentando contornar a situação, nomeando ministros brasileiros, uma tentativa de conter a crise que não vai dar certo. O que vai acontecer então é que as tensões vão continuar. Nós temos aqui
já que os ministros brasileiros não deram certo, ele retira os ministros brasileiros, coloca os ministros portugueses, aí que não vai dar certo mesmo, aí que nós vamos ter protestos, nós vamos ter motins pelo Brasil inteiro, e com esse quadro que ele não consegue resolver, tenta resolver daqui, tenta resolver de lá, não dá certo, não dá certo, não dá certo, não dá certo, o que Dom Pedro faz é abdicar ao trono, ele abre mão do trono brasileiro em favor do seu filho mais velho, e a partir disso, ele deixa de ser o imperador brasileiro, ele deixa de ser o rei brasileiro e vai para Portugal. Quem fica aqui no Brasil é justamente Dom Pedro II, o filho mais velho de Dom Pedro I, e ele se torna agora o imperador brasileiro. O segundo imperador brasileiro, uma figura das mais importantes da história do Brasil, um dos líderes mais carismáticos, um dos líderes mais populares que o Brasil teve, que poderia ser comparado, por exemplo, a Getúlio Vargas, poderia ser comparado a Juscelino Kubitschek, poderia ser comparado a todos aqueles presidentes mais populares que o Brasil teve, que governou desde os seus 7 anos de idade até praticamente a sua morte em 1889. Na próxima aula, então, nós vamos tratar dessa figura aqui e do segundo reinado. Nós vamos tratar da regência, o período no qual ele ainda era criança e a elite brasileira estava comandando o país em nome dele. E nós vamos tratar, então, dessa formação, dessa consolidação desse país chamado Brasil. Do primeiro reinado, nós ficamos por aqui. Se você ficar com alguma dúvida, se alguma coisa não ficou muito clara para você, faça um comentário, me mande um e-mail, eu respondo com o maior prazer. Por hoje é só e até a próxima aula. Tchau, tchau!